confiáveis e validadas, né? Que não é um Wikipédia aí da vida. Peguei esse da fabricação, né? Que apesar, né? Até mostrou o software aí que eles usam, né? Eles não falaram o nome, né? Provavelmente, eu até já, como se diz, já fiz algumas aulas lá, né? Apesar de era engenharia elétrica, né? Chama AutoCAD Inventor, né? Esse o AutoCAD Inventor, ele é bastante pesado. Você precisa de uma placa gráfica, porque além de fazer o projeto, né? Tem como você fazer, desculpa, gente, a visualização, né? Visualização 3D, e as atuais versões, pelo que eu vi da última vez, né? Que eu presto serviço para algumas empresas, e daí é projeto elétrico, né? Mas você, no final das contas, você acaba recebendo, por exemplo, uma vez acompanhei a instalação de uma ressonância magnética, então tinha toda uma série de pré-requisitos, né? Antes mesmo de entregar o serviço, né? Na aprovação do projeto, tinha que apresentar, né, para a concessionária local, no caso era a Celgate, tinha que apresentar todos os pré-requisitos aí da máquina, tinha um transformador só para você energizar acho que é magnetômetro que chama, né, que é um eletroímã que fica no meio. A ressonância tem, a tomografia, que na verdade a tomografia é uma evolução do raio-x, né? O raio-x você faz você tira a foto, vamos dizer assim, né? E só que a tomografia é um raio-x, ou seja, você tem emissões de raio-x e só que você tem um processamento digital de sinais, né? Ele pega essa imagem e potencializa, maximiza o tratamento dela, né? No raio-x, não, você só tem aquela imagem projetada lá na chapa, né? No filme, né? Aí já a ressonância magnética, né, o próprio nome já diz, é totalmente magneto mesmo, né? Não é igual a tomografia. Então a gente acaba, né, vendo as especificações, né, que tipo de transformador, e daí, por exemplo, tinha que ter um transformador específico. Aí na época que em Goiânia, por exemplo, você poderia. Deixa eu abrir um desenho aqui, só para vocês entenderem aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Tá vendo aí, Jarbas? Tô vendo aí. Então, você tinha que. Só um pouquinho. Às vezes, mexendo na tela aqui, ele fica preto. Aí, se ficar preto, se escurecer aqui, aí você me avisa, aí, tá bom? Deixa eu só Tá, colar beleza. aqui, colar aqui a imagem. Hum, Deu ruim aqui. Eita, deu certo aqui. Salvar ela aqui. Aí, por exemplo, na época, isso aqui é porque já estava aberta essa norma aqui, dá para desenhar, dá para editar aqui. A gente volta aqui. Então, por exemplo, você tem que a planta de situação, né? Que é o lote. É o lote onde, aí lá no projeto, né? A gente vai ver isso aí. A gente tem a entrada de energia, tem o posteamento normal, né? Aí daí, antigamente, você poderia ter duas entradas, por exemplo. Aí, geralmente o pessoal, às vezes, né? Isso não é em todo o projeto. Aí vamos supor, né? Você tem a rua aqui que passa aqui por trás. Aí as instalações provisórias
você tinha uma entrada aqui, né? Aí usava essa entrada de energia para energizar os equipamentos da obra, betoneira, essas coisas, né? E daí tocar a obra para frente. Aí depois você entrava, você fazia tipo um mini projeto, né? Fazia uma aprovação bem rápida com a concessionária e aprovava aqui. Aí vamos supor que é uma indústria aqui, você pegava e fazia a entrada, projetava ela em outro local, porque a potência desse aqui para das instalações provisórias é bem menor do que, vamos supor que aqui não dava nem um transformador. Ele pegava a energia direto da baixa tensão, né, da rede. Aí esse daqui já, sei lá, já tem um transformador de 112,5, né? Aí, ou, ou quilowatt, né? Ou então volt ampere. Quando aparecer watt ou o volt e o ampere junto, eu estou falando de potência. Às vezes essa é uma das pegadinhas do malandro. Lembra lá instalações elétricas, né? Prediais, né? Industriais. Essa pegadinha aqui sempre aparece. Às vezes o aluno, né? Eu me confundia bastante lá na faculdade. Então, e aí, né? O empreendimento aprovava. Daí colocava tudo para funcionar e eles não desligavam isso daqui. Aí, às vezes, sei lá, eu já vi empreendimento que eles faziam tipo, sei lá, essa é a entrada principal aqui dessa empresa, dessa indústria aqui. Aí eles colocavam a guarita aqui perto, colocava, né, o vigilante que ficava aqui, né, sempre, ou da portaria, né, dependendo do tipo de indústria, né? E aí aproveitava, não, essa entrada aqui para deixar, e aí ficava funcionando dois medidores de energia. Daí teve uma época aí, eu não me lembro direito, foi em 2007, e aí eles baniram isso. Você tem uma unidade consumidora aqui, o lote, né? E ela, é, aí vamos supor, você tem algum empreendimento, aí esse empreendimento fica do lado aqui, aí são dois lotes. Aí eu não, né? O arquiteto teria que fazer se eu não me engano, chama membramento. Aí esse membramento, o que que ele é? O que que ele é? É você pegar esses dois lotes e transformar em apenas um. Aí sim, com dois lotes, né, eu faço uma entrada única aqui, porque o empreendimento ele pegou, né, os dois lotes aqui. Mas só depois da aprovação. E geralmente é um arquiteto que faz isso, né, e é na prefeitura ou um engenheiro civil, né, que ele é habilitado para fazer esse tipo de serviço. E daí, aí nessa época, se você quisesse, você tinha que fazer o membramento. Aí tem um membramento e tem um. Eu acho que o membramento é você dividir. O remembramento que é você juntar. É porque eu não estou lembrado os dois conceitos. Um é você juntar o lote e o outro é você dividir. Daí você tinha que ter uma entrada só. Aí eles falaram, ó, parou a Celg na época, falou, ó, parou com esse negócio de várias entradas. Não tinha, se não me falha a memória, o Detran aqui de Goiânia, ele teve um problema semelhante a esse, que tinha várias entradas de energia. O que hoje é a Cargill, por exemplo, antigamente, acho que era Arisco, se não me falha a memória. Também era essa mesma pegada, tinha várias entradas de energia e tal, né? Daí Ambev também, que na época, bem antigamente, não era nem Ambev, era Antártica. Então, teve esse problema, né? Então, se você tem dois lotes e quer instalar uma indústria aqui, você tem que fazer esse processo ou com engenheiro civil ou com arquiteto para juntar, porque você vai ter só uma entrada. Ah, professor, então, se eu quiser ter entrada, né? Hoje em dia ainda tem essa aprovação da entrada provisória, tem principalmente vamos supor que é uma indústria grande, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que instalar um transformador próprio, porque a demanda aqui dos equipamentos, de tudo que eu for fazer aqui na montagem antes do start, né?
antes do que eles chamam de comissionamento, né? Antes desse start aqui da indústria, eu vou ter que usar uma carga bem alta. Aí para economizar, né, você otimizar, você já pede o transformador que você vai utilizar nessa empresa. Vamos supor que você fazendo lá uma estimativa de cálculo, e o bom do projeto industrial é que ele é um projeto único, né? Por quê? Porque você tem os equipamentos, igual eu mostrei aí, né? Esses equipamentos, eles têm, apesar de potências altas, eles têm potências fixas. Então, você acerta. Se fosse uma residência, por exemplo, ele tem a potência baixa. Beleza. Só que os pontos de força, né, tomada de uso específico, tomada de uso específico até que nem tanto, mas o de uso geral, por exemplo, você não tem uma definição clara. Você sabe que na cozinha, sei lá, você vai utilizar uma batedeira, um liquidificador, um micro-ondas. Existem as tabelas na norma aí, né? Até acho que se eu não me engano, acho que eu já abri ela aqui, deixa eu ver. Já abri aqui, a gente vai dar uma olhada aí depois. Então você já tem, né, ideia de qual que é a potência média dos equipamentos, mas mesmo assim, pode ser que você coloque várias tomadas, você aloque cargas, né? Porque não é só, muita gente acha, principalmente o eletricista, né? Igual eu trabalhava em uns escritórios, né? A gente falava, ó, existe dois tipos de eletricista. Tem um eletricista, o pica-fio, ou o feito nas coxas, e tem um eletricista roots, né? O que sabe o que está fazendo, né? Infelizmente, né, o feito nas coxas, ele foi, como se diz, ele foi produzido antes, porque, se não me falha a memória, quando eu dei aula de instalações industriais para vocês, desculpe se eu não recordo, que já foi no ano passado, né? Esse eletricista, o empregador chegava e falava, ó, tem uma vaga aí, você está querendo uma vaga para trabalhar, né? Ah, estou querendo. Não, então você vai ser o eletricista aqui. Não tinha nem assim uma função definida e na verdade não tinha nem um treinamento. Treinamento era, ó, eu tenho uma instalação aqui, se joga, né? Se joga nessa instalação aí, ele ia aprendendo com o tempo. Aí é óbvio que os acidentes iam ocorrendo. Então, eu simplesmente vim aqui, ó, e colocar tomadas aqui, né? Como se diz, eu tenho uma planta baixa aqui, né? Deixa eu pegar uma aqui que eu. Sei lá, tem uma. Essa aqui não ajuda muito, não. Isso aqui é só a carga aqui de um cliente. Sei lá, você tem a planta baixa aqui, né? Não é simplesmente você chuchando o ponto de força aqui, tomada, ao Deus dará aqui. Ah, não, o eletricista, o que eu falei, o feito nas coxas, ele acha que se quanto mais tomadas eu pôr aqui, tá suave, porque o cliente, né, a cliente, principalmente quem reclama mais a mulher por quantidade de tomada, né, ele vai ficar satisfeito porque tem um monte de tomada. Só que essas tomadas aqui, eu tenho que ter lá no quadro de cargas uma carga alocada, ou seja, vai ter uma proteção, vai ter um disjuntor, ou monofásico, ou bifásico, ou trifásico, com uma amperagem proporcional, né, ao quê? A potência que esse equipamento ou o somatório dos equipamentos que estão atrelados nesse circuito aqui. Então eu tenho que ter uma previsão com a amperagem X lá, sei lá, tô chutando aqui, sei lá, 18, 18 amperes aqui, e eu tenho a garantia de que se eu, cliente, colocar todas essas cargas aqui, né, sei lá, uma enceradeira, uma fritadeira aqui, um forno elétrico, se eu pôr tudo ao mesmo tempo e funcionar, esse disjuntor não vai cair, né? Então, e é aleatório porque numa instalação residencial, por exemplo, pode ser que eu tenha esse tanto de tomada, eu tenha a carga alocada para esse circuito, se ele for monofásico,
eu tenho uma fase alocada aqui, não é simplesmente eu ir lá no quadro de distribuição e aí colocar, não, esse barramento vai para esse circuito, esse vai para esse, ABC, aí depois coloco ABC, coloco tudo bonitinho, tudo organizado, beleza. Questão posicional, isso é uma organização, mas é a questão, né, do cálculo, a questão das cargas. Será que essa arrumação aqui posicional, ela reflete um equilíbrio de cargas? Ou seja, será que na fase A, na fase B e na fase C, eu tenho potências, né, a potência 1, a potência 2 e a potência 3 aqui, que está, né, que é o somatório dos equipamentos, seja no predial, seja no comercial e no industrial, né, que essas potências aqui sejam, o ideal é que elas sejam iguais, né, elas têm que ser o mais próximas possíveis aqui, né, tem que ser aproximadamente iguais, para eu garantir que eu tenho um equilíbrio de carga, principalmente o disjuntor geral, quando, né, eu tenho ainda mais quando é instalação industrial, né, eu tenho um requerimento alto de demanda, né, de potência aí. Quando ele desarma, ele só tem uma alavanca, porém ele está ligado a 3 fases. Se uma dessas estiver desbalanceada, o que que vai acontecer? E se esse desbalanceio, né? Não sei nem se existe. Talvez eu esteja criando, fazendo um neologismo aqui, né? Se esse desbalanceio tiver em uma das fases ou em duas aqui, a alavanca do disjuntor e trifásico vai cair, e aí você vai se perguntar onde que está o problema, onde que aconteceu, né? Por isso que a gente tem que ter o geral, tem que separar os circuitos até uma certa quantidade de carga aqui para poder fazer esse particionamento, né? E aí, quando der uma falha, eu poder detectar essa falha o mais rápido possível e poder fazer a troca, né? Na melhor das hipóteses, você troca só o disjuntor. Na pior das hipóteses, além do disjuntor, você tem que trocar o cabeamento, né? Então, o projeto elétrico, né, seja dependendo aí, seja ele industrial, seja ele do sistema elétrico potência, ele é pautado em superdimensionamento e pautado em estimativas, né? O predial é o projeto que é o mais pautado em estimativa. Você sabe que o cliente, na média, tem alguns equipamentos, porém você não sabe, na real, os equipamentos que ele tem, e muito menos a potência. Já no projeto industrial, a quantidade maior de cargas, né, a do chão de fábrica lá, né? Igual desse processo que eu mostrei aqui de fabricação mecânica, né? Do torno mecânico, né? Das alimentações elétricas, ou seja, eu tenho uma potência definida e no projeto, né? No projeto eu já tenho, ó, máquina 1 vai ser um torno mecânico e tal, alimentação elétrica vai ser, sei lá, vai ser uma furadeira, aí o outro vai ser uma furadeira de bancada, por exemplo. Já o terceiro equipamento vai ser uma serra, tipo uma serra-fita, né? Que aí dependendo que eu vou utilizar em cortes, né? De peças aí específicas, então eu já tenho já uma potência específica, inclusive ela já vai constar do projeto, né? Então eu sei, ele vai ser pautado, a iluminação, por exemplo, outras, né? O grau de estimativa, né? Ou seja, quando eu falo estimativa, é um chute, mas não é um chute tipo assim, né? Baixou aqui o, baixou aqui o Liguejá, né? O Walter Mercado, e apareceu um número aqui na minha cabeça. Não, é uma estimativa, é um cálculo, né? É um cálculo estimado, ou seja, é dotado de estatística ali, igual a gente viu, né? Que tem as tabelas aí, né? Em aulas anteriores, tem as tabelas das concessionárias, né? Que mostra a carga média desses equipamentos. Então, ele te dá um horizonte para você poder fazer um chute, entre aspas, né? Mas um chute certeiro. E já o industrial, não. O industrial, a maioria das cargas aí, você não vai fazer um chute. Não, ó. As cargas vão dar, sei lá, 100 e, sei lá, 105 quilowatts aí de potência, né? O somatório, iluminação, tomadas de uso específico,
que é o maquinário em si, né? Tomadas de uso geral. Então, vai dar essa carga aqui. Opa, aí eu já. Não, então, já que eu às vezes não tenho um horizonte de crescimento aqui, eu vou escolher o de 112,5, sei lá, ou não, né? Ah, eu tenho um horizonte de crescimento, então é melhor eu escolher um de 150, né, quilowatts, e por aí vai, né? Então, essas estimativas, né, elas existem para projetos mais simples, mas quanto mais complexo, né, eu já tenho, né, uma definição de cargas em que eu posso, como se diz, na régua, fazer aquele dimensionamento. Agora, pessoal, vamos lá para a atividade um, que se não me falha a memória, eu acho que eu não, na aula passada, eu não falei de nenhuma atividade. Até um aluno me mandou mensagem, disse que estava com dificuldade. Eu vou falar a real aqui. Vocês, quem está aqui online aqui, vocês já deram uma olhada lá no SCORM? O SCORM dessa UC? Deixa eu só achar aqui a página aqui. Aí, no SCORM lá da UC, que é aquele conteúdo virtual, né, que tem uma série de exercícios que ajudam você, né, juntamente com o livro didático, né, ajuda você a entender as tarefas. Na maioria das tarefas que existem lá, são tarefas tanto do EAD, né, que vocês vão me enviar, quanto do presencial. Se eu não me engano, eu acho que é nessa matéria, eu acho, não tenho certeza, que vocês têm que fazer também o dimensionamento de um inversor de frequência, se não me falha a memória, e de uma soft starter, se não me engano. Procede. Vocês já tiveram uma aula presencial, não tiveram? O Jarbas e Matheus? Já tiveram? Matéria aí ainda não. A primeira vai ser no, Ah, a primeira vai ser nessa semana agora. não, no Tá. próximo. Ah, no próximo. Então, assim, aí, lá no SCORM, ele não divide, assim, ele não fala, ó, essa atividade aqui que eu estou te pedindo é para você entregar para o professor presencial. E, essa aqui é para o professor, né, ou para o tutor lá do EAD, né? Então, o que que eu vou fazer? A gente vai navegar aqui é, na situação de aprendizagem, aí vocês vão ver certinho as atividades que tem que me enviar, beleza? Se não me falha a memória, são quatro, são quatro atividades. Inclusive, eles colocam até como atividade 5, né? Trem louco. Ah, e eu lembrei, tem um simulador que vocês utilizam ele, mas é aí nas dependências do Senai, onde vocês estão fazendo a parte prática, né? Se eu não me engano, acho que é Dialux, que é para fazer cálculo de luminância. Eu já vou falar a real para vocês. Geralmente, o eletrotécnico, o tecnólogo em elétrica, o engenheiro eletricista, eu tive essa matéria, né? Vocês têm, mas assim, pouco a gente faz cálculo luminotécnico. Quem faz mais o cálculo luminotécnico, principalmente quando são projetos grandes, é o arquiteto. Geralmente é um arquiteto, ou às vezes até outro profissional da elétrica. Daí ele faz, né? Se eu não me engano, é 5413. Se não me falha a memória, é uma NBR. Eu posso até baixar ela aqui no grupo que eu tenho aqui de compartilhamento aqui de engenharia. Aí são critérios, né? Se é uma sala dedicada a desenho técnico, ou seja, ó, uma sala dedicada a ensino. Aí lá em 1900 e Guaraná de rolha, né, os projetos eram feitos tudo analógico, ou seja, você colocava, né, você tinha uma prancha, uma régua paralela, daí você colocava o projeto, pregava ele com, eu até tive essa aula, né, você pregava ele com fita crepe, você pregava ele na mesa com fita crepe, daí aí você colocava ele paralelo com uma régua, a régua chamada régua paralela. Não sei se vocês já viram esse instrumento. Aí com essa régua paralela, com compasso, com esquadro, aí geralmente a gente utilizava o esquadro aquele de, acho que é 45, e um esquadro de 30-60, né, que é
que é um triângulo retângulo, né, um pitagórico, né? Então, e a gente utilizava gabaritos, ou seja, réguas que tinham lá a simbologia de tomadas, simbologia, né, de interruptores, e aí fazia tudo na mão ali mesmo, né? Não utilizava o AutoCAD, né? Então era assim, era uma dinâmica diferente, né? E daí esse o luminotécnico, geralmente o arquiteto faz, ele calcula, aí ele te entrega o projeto já com os pontos de iluminação, né? Ou seja, dimensionados para aquele local. Daí é o que que a gente faz? A gente só distribui os circuitos. Ah, eu tenho, sei lá, 17 luminárias, também o de locação de tomadas também, né? Quando é um cliente de alto padrão. Daí ele já deixa os pontos de tomada nos locais específicos, principalmente nas cozinhas aí, né? Cozinha industrial e tal. Tem muito ponto de força. E daí a gente só faz o dimensionamento dessas cargas, assim, a priori. Eu, sinceramente, assim, profissionalmente, e olha que eu trabalhei, ainda trabalho ainda com projeto, tanto predial quanto de sistema elétrico, né, do projeto em si. Sim, fazer mesmo eu nunca fiz. Quando eu precisei uma vez fazer, eu fiz em um software, né, que o escritório comprou, chama AutoQI Lumine. Aí ele comprou esse software aí, a gente teve um treinamento e tal, ou seja, simplesmente foi automático, né? Eu nem, como se diz, eu nem eu só fazia as setagens lá, aí clicava num botão, o, o programa lá, ele já dimensionava tudo, inclusive fazia a passagem de eletroduto, eletrocalha, o que tivesse lá. Então vamos aqui na tela aqui inicial. Então aqui, gente, eu já estava dando uma olhada aqui, né, na aula que está, ó, situação de aprendizagem. Então, os materiais que aparecem aqui na situação de aprendizagem, esses sim são os materiais específicos, né, para vocês enviarem para mim, né, para o professor EAD, né? Aí tem algumas atividades, tipo essa daí do Dialux, que aí vocês vão no laboratório de informática da unidade de vocês, né? No caso é o Charuri, né? Então, lá no laboratório de informática, daí vocês vão utilizar, né, esse programa lá e fazer a atividade que o professor pedir lá, né? Então, aí no SCORM, ele fica aqui, ó, conteúdo do curso. Estão vendo? Ó, Professor, sim, pois não, Java. você aí. A SAP 1, eu mandei ela Ah, no você já último. enviou? Só que aqui o que aparece para mim aqui? Fala que status do envio, rascunho não enviado. Aí eu não consigo mandar de novo, não consigo fazer nada mais. Eu Uai, não sei o que estranho. aconteceu. Deixa eu ver se a data aqui. 15, deixa eu ver, 20. Ah, é porque, ó, 20/3. Tá vendo aqui, ó? O que Eu que eu vou mandei fazer? O que que eu vou fazer aqui? Como já passou? Nossa, é mesmo, ó. Vocês vão ter a primeira aula presencial aqui, ó, dia 1º de abril, né? Não é mentira, viu? Não é pegadinha. Vocês vão ter dia 1º, ainda na outra semana. Não, o que que eu. Deixa eu olhar aqui quem que é o monitor. Eu vou pedir pro Eduardo ele fazer ele prolongar aqui essa data, tá bom? Porque realmente aqui, ó. Aí iniciou dia 15, né? Aí 20 já passou, já é 23, né? Por isso que você não tá conseguindo enviar. Não, mas eu mandei no dia certo. Só que talvez foi o horário, né? Que eu mandei era umas 10 e pouco da noite, mais ou menos. Mas eu mandei no Ah, dia certo. não, mas eu vou olhar isso, aí eu vou conceder extensão, tá bom? Vou pedir pro Eduardo lá, o monitor, né? Da turma de vocês, conceder extensão. Nossa, não, ainda bem que você me avisou aqui, questão ia. Não. Então, aqui, ó, no SCORM, gente, quando são três conteúdos, aí você vem, você entra, né? Vocês já estão acostumados, né? Então, as atividades que estão aqui, ó, vocês têm que tomar cuidado, porque tem algumas
em que elas, como é que fala? Você, tanto ela é válida para o professor, não, tanto não, né? Umas são só para o professor presencial e outras são para o professor EAD. Aí o que eu aconselho vocês a fazer? Eu também, quando eu iniciei aqui nessa plataforma, né, eu não sabia nada, eu me confundi. Às vezes eu falava, vai, por que os alunos não, né, não envia, mesmo você fazendo o treinamento, por que eles não enviam aqui a atividade aqui, né? Aí me explicar, não, essa atividade aí é do professor presencial, né? Aí tem uma matéria, eu não me lembro qual que aí vocês têm que fazer no laboratório, acho que é manutenção industrial. Você tem que fazer no laboratório, partida direta, partida indireta, né, com a chave compensadora. Aí depois vocês vão fazendo, né, cada estratégia, né? Eles vão fazendo com a soft starter, depois com um inversor de frequência. Aí daí tinha uns formulários que eles são para utilizar no momento presencial. Aí geralmente eles ficam tudo no SCORM, ficam do momento presencial e do momento do EAD, né? Aí, aí às vezes causa uma confusão no aluno, inclusive até no professor, né? Se o professor é barriga verde igual eu era antes, né? Então aqui, ó, esse o descritivo da 1 aqui, ó, tem a plantinha arquitetônica e já a SAP, a orientação da SAP 1 aqui. Então, baseado nessa planta aqui e nessa orientação, vocês vão mandar a primeira tarefa aqui. Eu já vou fazer o download logo da pasta. Vou abrir logo aqui para a gente. Estava olhando aqui que semana. Deixa eu extrair aqui, já que a gente inicia aqui, mas não tem problema não. Se passar um pouco do tempo. Beleza. Deixa eu compartilhar a tela inteira aqui, que aí vai ficar mais simples para a gente. Vou colocar aqui a tela inteira, que aí fica mais simples para a gente. Planta arquitetônica. Foi essa aí que vocês baixaram? É estranho, não tá parecendo ser uma planta industrial, não, né? Foi o Jarbas que me perguntou aí. Você baixou, foi isso aqui, não foi? Na verdade, o que eu mandei primeiro para você foi um orçamento, uma planilha de orçamento. Eu tô achando estranho isso aqui, ué. Deixa eu ver. Planilha. Aqui o descritivo tá correto. É essa planta arquitetônica aqui, Globo e você, nada a ver. Realmente, como se diz, falha. Essa daqui eu acho que é para residencial. Isso aqui não tem nada a ver com. Então, eu vou. Então, planilha de preços unitários. Deixa eu ir bem aqui, né? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Não, aqui só tá só o. Você pegou, foi lá no SCORM, não foi? A folha de planilha de preço? Isso, justamente. Ah, deixa eu só Deixa eu ver. pegar aqui. É, Ó, porque as plantas são essas aqui, ó. Você encontrou essas plantas estão lá no SCORM? É até bom você me falar aqui, ó. Essa planta é, de força, essas estão lá, né? então, Então beleza. deixa eu ver Deixa se eu eu- não fiz nada aqui. Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui. É isso mesmo. Tem um de tem a planta de iluminação, ok. Tem um de SPDA, né? Eu fui lá em. Força e aterramento, beleza. Não, isso aqui realmente é subsídio. Vamos lá.
Ah, ela tá até, agora que eu lembrei, ela tá até em Excel, não é? Que você pegou? Isso, justamente. É só para a gente pegar e preencher lá o. Beleza. Não, ela é o seguinte, né? Vou aproveitar aqui. Na real, assim, esse tipo de planilha, né? Esse tipo de documento, eu, como estagiário na época, né, de elétrica lá, eu não tinha nem acesso, para falar a verdade. O que eu fazia mesmo era o dimensionamento e o projeto no AutoCAD, né? Aí só depois, com esse AutoCAD Illumine, aí depois o dono lá do escritório, ele comprou, chama Proelétrica, né? Aí esse Proelétrica ele usa porque ele tem a licença tanto do AutoCAD, né, do original, quanto esse o AutoCAD Illumine, ele tem, se eu não me engano, chama KiCad, que é um ambiente de desenho dele, né, como se diz, o valor é até mais barato, né? Ele, se eu não me engano, a extensão dele é em DXF, que é a extensão que aí, quando você abre no AutoCAD de verdade, né, você abre primeiro em DXF e daí, na hora que você faz uma alteração, você tenta salvar, aí o próprio AutoCAD ele já fala assim, ó, salvar em DWG, aí você pega, dá um OK, aí que ele converte para o DWG, que é a extensão do AutoCAD, né? Então, esse tipo de planilha aqui, vocês vão fazer um orçamento aqui. Eu já separei um aqui. Então, se vocês perceberem aí, a planilha ela já está com automatização aqui. É para você já ambientar quando vocês participarem de uma licitação aí, por exemplo, né? Então aqui tem um formato da folha, né? Tem um A1, um A0, igual a gente tem, se eu não me engano, acho que é no primeiro ou no segundo capítulo aí do livro didático de vocês, né? Então você tem os vários formatos, né? A quantidade, né? Que você vai. Aí, por exemplo, você tem a parte aí de revisão, né? Por exemplo, geralmente o engenheiro civil, o engenheiro de segurança do trabalho, ele tem alguns serviços que ele elabora que ele é essa estimativa de homem-hora que está aqui, né? Então aí você vai colocando, assim, vocês vão observando a planta baixa aqui, né? Né, os dimensionamentos aqui, aí que mostra uma subestação, né? Aí no caso aqui essa é uma subestação abrigada, né? Aqui está a entrada da concessionária. O ramal aqui é aéreo. Geralmente, quando ele tem uma subestação abrigada, às vezes o pessoal coloca aéreo porque ele fica mais barato. Porque se eu utilizar um ramal subterrâneo, ainda mais que a entrada é em média tensão, né? Um transformador desse atualmente, provavelmente esse aqui é de 500 kV. Eu estou chutando aqui, porque geralmente quando a gente faz uma subestação abrigada, ele é de 500 kV. Se ele for ao tempo, aí a gente coloca essa estrutura aqui, né? A tipo H que eles chamam, né? Geralmente, vamos supor, né? Ah, eu tenho um transformador de 500 kV, igual eu morei uma vez num condomínio que era duas torres. Aí é 20 andares, se não me falha a memória, 20. E era quatro apartamentos, né? Por pavimento aqui, né? Aí tirando o mezanino, o térreo aqui, o mezanino, que é o espaço de festa de cada um. Daí a carga ficou muito alta, né? Tinha a opção de colocar no subsolo. Aí, se não me falha a memória, tinha dois subsolos, além do estacionamento aqui fora, né? Só que eles não colocaram subterrâneo. Resolveram colocar no lugar aqui, longe da fachada, um transformador. Aí foi um transformador de 500 kV. Daí, né, uma das opções era essa, uma subestação abrigada. A outra opção, ela é ao tempo. Aí, quando você põe a subestação ao tempo, você tem que utilizar, e ainda mais se for um trafo de 500 kV, aí você usa a estrutura tipo H, né, que é dois postes, o transformador aqui, né, e aí você tem uma cruzeta metálica aqui segurando ele. Então, né, vocês vão ver a estimativa, né, dos equipamentos que são utilizados aqui, né, as folhas que vocês têm aqui, né, a configuração aqui, a quantidade de folhas, né, do projeto elétrico, o projeto de SPDA, né, aqui tem
Esse daqui é o arquitetônico, né, da subestação. Eu acho que esse aqui é da subestação, da cabine. Esse aqui já é o elétrico, mostrando a subestação já executada, né? Beleza, aqui, ó. Aí tem o de aterramento também, ó, o espaço protegido aqui, né, aí tem os vários métodos, né? Um dos métodos aqui, você dimensiona um espaço protegido aqui. Tô achando estranho que não tem captor aéreo. No mínimo, você coloca um captor aéreo aqui, ou então um captor tipo Franklin, né? Aí, a partir desse captor, você dimensiona o chamado espaço protegido, que é o espaço que, teoricamente, a descarga atmosférica, o que que ela busca lá? Lembra lá de eletricidade, na parte de eletrostática, né? O poder das pontas. Então, ele vai no objeto mais alto da edificação. É por isso que o pessoal, às vezes, coloca o captor aéreo aqui, e daí, aí vamos supor que tem aquela antena lá da Sky, por exemplo, né? Aí geralmente, e hoje em dia a NBR é 5419, ela tem, se eu não me engano, se não me falha a memória, são 4 volumes, antigamente era um só. Mas é um dos volumes, eu não me lembro qual que é o número, ele que tem a configuração dos métodos, né? O método chamado da esfera rolante, em que você faz o dimensionamento aqui da parte do SPDA, né? Que basicamente é o quê? É captação, descidas, né? Aí você pode utilizar tanto a descida natural, utilizando as ferragens, mas aí você tem que fazer esse projeto de SPDA na época de implementação, né? Do mesmo. Depois que ele já está aqui instalado, por exemplo, aí eu vou ter que instalar o quê? Ele é aparente. E aqui, se não me. Vou até abrir mais aqui, ó. Aqui ele está instalado aparente aqui, ó. A descida aqui, né? Então, pessoal, a gente tem que observar tudo isso, a quantidade de pranchas que foi necessário. Aí daí você vai elaborar aqui. Ela é meio que, como se diz, não existe um gabarito correto para esse dimensionamento. Aí você fala, ó, vamos supor que para fazer os detalhes típicos aqui, quem que fez os detalhes típicos? Foi o engenheiro? Foi o projetista? Ah, nesse caso que foi o projetista em si. Porque às vezes o engenheiro, né, às vezes o projetista, ou ele é um eletrotécnico, ou ele é um engenheiro também, né? Mas só que ele está na função de projetista. Em algumas empresas que eu entrei, eu não podia nem sequer chegar próximo das instalações. Eu tinha que ficar lá, como se diz, no meu caixote lá, no meu computador, e eu só podia mexer com o projeto. Se fosse uma dúvida, sei lá, da JC lá, relacionado à instalação em si, aí eles chamavam o outro engenheiro, aí tinha, na verdade, era mais de um, né? Aí um engenheiro em que no CBO dele, né, no Código Brasileiro de Ocupações, ele estava contratado para o quê? Para a parte de manutenção, né, para a parte de consultoria e manutenção. Aí ele ia lá no chão de fábrica e dava orientação. Ele ficava com tanto medo que eu chegasse lá e às vezes, né, desse uma orientação, ou sei lá, inadvertidamente pudesse pegar em algum barramento, né? Aí daí era o quê? Ferro para a empresa, né? Então, quando era dúvida em campo, que tinha que ir em campo, era um engenheiro lá que cuidava. O projetista, que era eu, que engenheiro também, mas só que eu cuidava só dessa parte de desenhos, né? Esses detalhes típicos aqui, a detalhe de interligação, até esse detalhe funcional aqui, ó, lógico. Vamos supor que existe uma máquina aqui, né? Sei lá, aqui não tem, aparentemente. Só tem a subestação, o SPDA. Vamos supor que existisse aqui um processo, igual tem lá na Mabel, por exemplo, né? Um processo produtivo lá, em que você mistura, por exemplo, um dos produtos que é utilizado tanto em farináceos, né? Bolachas, amônia, né? O NH3, ele é utilizado também e na fabricação, né, eles misturam ele e faz o ácido carbônico, né? O ácido carbônico, ele é aplicado na produção de bebidas, né? Refrigerante, água tônica.
Então, cada um tinha um processo lá, o processo de invase, tinha o CIP, que era o processo de autolavagem, né? Por exemplo, você colocava para invasar uma água tônica, e daí você precisava invasar agora uma Pepsi, por exemplo, né? Então, não dá para você, com a linha de montagem ali, a linha de invase, produzir uma Pepsi, sendo que estava tudo o quê? Carregado de água tônica, né? É carregado que eu digo assim, eles estavam cheios de água tônica, ou seja, o sabor da Pepsi poderia ser corrompido, vamos dizer assim, né? Pegando e numa pegada aí de tecnologia. Então, eles faziam esse processo de limpeza. Toda vez que terminava o invase de alguma bebida, tinha um processo de limpeza. Daí, esse processo de limpeza tinha os diagramas, igual aqui, ó, diagrama funcional, diagrama lógico. Então, você vai arbitrar aí, né? Sei lá, quem cuidou de elaborar e dimensionar diagrama de interligação lógico, sei lá, trifilar, unifilar, foi o projetista e o desenhista. Aí você ainda tem, dependendo, né, do tipo aí de empresa aí, né? Mas o projetista, ele cuida da parte aí do projeto. Mas, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa em que eu estava contratado como projetista, mas eu mal pegava no AutoCAD ou no programa que eu já sabia, né, mexer. Quem fazia isso eram os cadistas, né? Que aqui ele está sendo chamado aqui de desenhista, né? Então você vai o quê? Você vai arbitrando, para fazer, para a gente não demorar aqui, né? Ah, não, para fazer, sei lá, o diagrama unifilar, ou, sei lá, o engenheiro, a hora ele gastou, sei lá, vou pegar aqui, sei lá, é 20, que é gasto para ele, ó. Aqui embaixo já vai aparecer aqui. Ah, sei lá, o projetista gastou, sei lá, 5, e do desenhista, sei lá, 16. Eu tô chutando aqui, né? Ou a parte administrativa, né, que é depois, para você mandar plotar os documentos, você fazer a juntada, né, a pasta de aprovação, né? Antigamente a pasta de aprovação era uma pasta física. Hoje em dia você manda os desenhos em formato PDF, por exemplo, você faz o upload dele no sistema lá no SICAP, aí depois que houver a aprovação, que tiver tudo aprovado, por exemplo, eles já liberam, né, o documento com como é que fala? Com o carimbo virtual, aí com esse carimbo virtual aí, e o cliente, né, o dono lá do empreendimento, vai fazer a plotagem e deixar ele disponível para quando fazer a ligação, né? Então, ó, você vai alimentando aqui a planilha, né, a estimativa de hora, sei lá, a quantidade aqui, né? Quantas pranchas aqui? Ah, não, tô com uma dúvida. Você vem aqui, ó. Você vem aqui, ó, bem nesse cantinho vermelho aqui, ó, a quantidade de documentos ou atividades, né? No caso aqui é de documentos aqui, sei lá, precisei de, sei lá, 2 cópias. Tô chutando aqui, ó. 2 cópias, né, desse diagrama trifilar, né, a estimativa de cada um vai receber, homem-hora, né, de cada um vai receber por esse serviço. Vocês estão vendo que é tudo particionado, aí geralmente essa memória de cálculo aqui do aterramento e tal, por exemplo, às vezes o engenheiro responsável aí pelo projeto, ele só vai fazer a RT do projeto, já sei lá, o projetista, ele faz só o desenho, o desenhista aqui, ele pega, faz alterações, né? Porque às vezes o desenho final, ele o aprovado, eu preciso, sei lá, modificar alguma coisa lá na linha de produção, ou até num diagrama mesmo. Ah, não, agora a rede ela é totalmente compacta, né? Não é mais uma rede convencional, rede nua, né? Normal, né? Então eu tenho que modificar o ramal de entrada lá, por exemplo, né? Então, você vai, ó, a partir do momento em que aí você vai colocando aqui, ah, não, no meu projeto aqui, sei lá,
Um relatório técnico não foi necessário nesse projeto. Se não foi necessário, então você não coloca, né? Você está entendendo? Ó, depois que você alimenta aqui, né, o que foi pago por homem-hora aqui para cada um, né? Ó, tá com dúvida aqui, ó, você vem, ó. Inserir o quantitativo de homem-hora, né, para engenheiro, projetista, desenhista, administrativo. Depois, automaticamente, quando você faz aqui a fórmula já setada aqui, o que ela faz? Ela mostra quanto que valeu esse, né, esse serviço aqui relacionado, né, à estimativa de homem-hora e a quantidade de documento que vai ser colocado, né? Antigamente era uma pasta suspensa lá na concessionária. Na empresa você tem uma pasta Z, né? Essa pasta Z é um fichário, aquele fichário gigante, né? Você coloca também o prontuário das instalações elétricas, que é o memorial do elétrico, o memorial do SPDA, caso, né, haja necessidade de ter, né? A RT de cada um deles, o treinamento, né? Por exemplo, eu tenho alguns eletrotécnicos, engenheiros, tecnólogo, então para cada um eu tenho o quê? Eu tenho uma cópia do certificado deles comprovando que realmente eles têm o que a qualificação, lembra lá em conformidade lá com a NR10, né? Se ele for qualificado, quer dizer que ele tem um curso. Se ele for habilitado, quer dizer que ele tem um registro no conselho de classe dele, né? E daí, né, relacionado a isso, você vai montar essa juntada que fica na empresa, ela fica numa pasta Z. E já na concessionária de energia local, né, quando era feito, você guardava fisicamente as plantas, né, eles deixavam numa pasta suspensa, é uma gaveta assim, aí você coloca essa pasta e aí você deixa todos os documentos nela. E aí hoje em dia é digital, você só imprime o que for necessário, né, já para o cliente, a planta que o pessoal de execução vai precisar, né, e os documentos de aprovação, quando geralmente é um eletricista de distribuição que ele vai fazer é, a instalação da medição, né, do medidor de energia e responsável por ligar no ramal aéreo aqui, ó. Fazer essa interligação do ramal aéreo aqui para a subestação ou para a ligação, né, que o cliente tiver relacionado ao projeto dele, beleza? Então, vocês vão fazendo aqui, ó, para cada item que tiver aqui nesse projeto e que vocês arbitrarem, né, a estimativa de homem-hora, o quanto que vale, né, para cada tarefa, né? Tem tarefa aqui que só o projetista vai fazer, que só o administrativo vai fazer, ou só o engenheiro, às vezes são os três, daí vocês vão colocando. No final vai sair um valor total aqui. Aí esse valor é importante, aí na próxima aula a gente já passou um pouquinho do tempo, na próxima aula a gente vai ver como o ideal para vocês colocarem esses valores lá no memorial descritivo, tá bom? No memorial descritivo padrão, beleza? Tá, pessoal, já vou deixar renderizando aqui. E aí pedir lá para o monitor de vocês, o Eduardo, disponibilizar o mais rápido possível, tá bom? Então, até na próxima aula. Fiquem com Deus, pessoal. Qualquer dúvida, só mandar mensagem lá pela plataforma, pelo AVA, tá bom? Valeu, professor. Até mais. Fiquem com Deus, pessoal.